E eu recebo agora na Rádio Justiça a participação do Dr. Bruno Boris. Ele que é advogado, especialista em direito do consumidor e empresarial e vai repercutir conosco as novas regras do cartão de crédito que já estão valendo desde o dia 3 de abril. Dr. Bruno Boris, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui na Rádio Justiça. Olá, Pedro, eu que agradeço o seu convite e um abraço para os ouvintes. Dr. Bruno Boris, essas novas regras aí do cartão de crédito começaram a vigorar na segunda-feira, dia 3 de março, mas eu queria pedir para o senhor começar aí contextualizando quais são essas mudanças e como elas foram idealizadas. Na verdade, Pedro, o que ocorreu agora com essas novas mudanças é uma tentativa de forçar a não incidência indiscriminada do rotativo, ou seja, aquele crédito que é muito fácil, mas ele acaba sendo muito caro para o consumidor. Tá? Um detalhe que eu quero até mencionar em relação ao crédito rotativo, que muitas pessoas criticam por ele ser um crédito mais elevado, mas existem algumas características que são importantes a gente mencionar, porque o crédito rotativo ele é mais caro mesmo porque ele é muito fácil de ser adquirido. Então você pode utilizá-lo a qualquer momento. Então por isso que muitos consumidores entravam no rotativo. E também existe a questão de inadimplência. Muitas instituições financeiras tinham problema de receber novamente esses valores, então, sendo a inadimplência muito elevada, automaticamente os juros acabam aumentando. Agora, com essa mudança, o consumidor ele vai conseguir entrar no rotativo, ou seja, se ele precisar financiar por um mês as compras daquele cartão de crédito, ele vai conseguir efetuar o pagamento mínimo de 15% ou até um pouco acima disso. Na fatura seguinte, quando ele vai tentar realizar esse mesmo procedimento que era comum nos contratos de cartão de crédito, ele não vai conseguir. Ou seja, a instituição financeira ela vai ter que fornecer uma outra forma de linha de crédito, né, uma outra título a linha de crédito para o consumidor, para ele continuar a parcelar essa dívida, e isso se, obviamente, ele não conseguir pagar integralmente. Então, doutor Bruno Boris, pelo que o senhor nos explica aí, a gente pode deduzir então que o crédito rotativo seria a diferença entre o saldo da fatura e o que a pessoa efetivamente pagou, aquele valor da diferença que seria o valor mínimo, né, e o valor total da fatura, isso que seria o crédito rotativo? Perfeito, Pedro, exatamente. Você vai pagar um valor, vai ter um pagamento mínimo que a instituição financeira vai receber e todo aquele outro pedaço da fatura que o consumidor não pagou, isso vai ter que ser financiado. E aí é nesse pedaço da fatura não financiado que vão incidir os juros. E os juros de cartões de crédito são elevados, até mesmo, como eu mencionei, pela facilidade e pelo próprio tipo de crédito. É um crédito mais utilizado para consumo. Então, existem estudos de instituições financeiras que demonstram que esse tipo de crédito é mais sujeito à inadimplência, por exemplo, do que um crédito consignado ou até mesmo do que um crédito diretamente pessoal. Certo. Doutor Bruno, agora, quando esse tipo de medida ali pesquisado, idealizado, lançado pelo governo, isso mostra também algum tipo de sensibilidade acerca da possibilidade financeira do consumidor, pois uma vez que a pessoa ela entra nesse limbo do rotativo, não conseguindo pagar ali o total da fatura, esses juros compostos, acaba por minar de vez a possibilidade da pessoa em continuar consumindo e contribuindo ali para o crescimento do país? Olha, na verdade, a estratégia do governo de regulamentar essas novas regras, ela evita o endividamento puro, né, por taxas de juros mais elevadas e tenta reduzir o endividamento do consumidor, obviamente, para aumentar o seu potencial de compra. Quanto menos endividado o consumidor, ou menos pagamento de juros para instituições financeiras, no caso, vai sobrar, em tese, mais dinheiro para o consumidor investir em outros segmentos, vamos dizer assim, em segmentos produtivos, né? Na compra de roupas, de alimentos, etc. Agora, algo que é importante mencionar, Pedro, mesmo na possibilidade do consumidor ele entrar no rotativo naquele mês, pagar o valor mínimo do seu cartão de crédito e logo depois, se ele precisar refinanciar, ele entrar numa outra linha de crédito, o importante é que ele vai continuar pagando juros. Ele vai pagar um percentual menor, obviamente, mas ele vai continuar pagando juros. O adequado sempre
é que o consumidor não entre, né, no financiamento, exceto se for uma situação excepcional. Então o consumidor ele só vai entrar no rotativo se ele não tiver uma outra opção de financiamento. E hoje, como eu mencionei, existem outras opções de financiamento. Você pode ter o crédito consignado, né, direto em folha, né, se a pessoa tiver essa possibilidade. Se ela não for empregada, tiver um momento de desemprego em razão até da nossa crise econômica, existem créditos pessoais, linhas diretas de crédito pessoal, que acabam sendo mais baixos do que o próprio cartão de crédito. Então, alguns consumidores já cientes dessa diferença, quando o cartão de crédito ia vencer e o consumidor não tinha o dinheiro total para pagar a fatura, muitas vezes ele pagava a fatura com empréstimo adquirido em uma outra instituição financeira, a juros mais baixos do que na própria administradora do seu cartão de crédito. Então, ainda que tenha essa facilidade que permita que o consumidor não fique endividado, ingesse o seu orçamento e automaticamente não consiga investir em outros setores econômicos, como eu mencionei, vestuário, alimentação, é importante ele saber que a instituição financeira ela vai lhe dar uma outra linha de crédito, mas ainda assim ainda paga juros. Agora, só para a gente concluir então, doutor Bruno, essa possibilidade desde agora, o dia 3, todas as faturas que fecharem posteriormente a essa data já entram nessa nova regra? As faturas que já fecharam a partir desse mês já vão estar incidindo nessa nova regra a partir de agora, ou seja, quem já fechou a fatura no mês passado vai ainda já está no rotativo, vai entrar na fatura antiga, vai passar esse mês agora, vai entrar no rotativo mais esse mês, e a partir só do próximo mês, a partir do próximo mês que você vai efetivamente sentir essa nova regra no seu bolso. Isso, obviamente, como eu mencionei aqui, o consumidor não precisa esperar essa situação para cair numa segunda linha de financiamento da instituição financeira, que às vezes pode até ser mais baixa do que o rotativo, será inclusive, mas outras instituições financeiras concorrentes talvez tenham um percentual mais interessante. Por isso que é importante pesquisar. Há uma estimativa do governo que vai haver uma baixa, sim, porque essa segunda linha de crédito ela é consideravelmente mais baixa, mas isso é uma média. É uma média que é feita só no mês seguinte que nós vamos saber como está sendo o funcionamento desse sistema. Muito bem, então esse foi o Dr. Bruno Boris, advogado especialista em direito do consumidor e empresarial, que repercutiu conosco as novas regras do cartão de crédito. Dr. Bruno Boris, eu quero agradecer os esclarecimentos aqui na Rádio Justiça. Pedro, eu que agradeço o seu convite novamente e deixo aqui o meu abraço para você e para os ouvintes da Rádio Justiça.